Ele estava em Rockstar, estava em turnê. Estava em turnê. Fala aqui pra gente aqui um pouquinho como é que foi lá. E aí, beleza? Pra quem sentiu minha falta, né? Acho que o pessoal domingo, 9 horas, nem sentiu a falta mais ou menos, mas até mandei uma mensagem, nem sei se nem responderam também, né? Tudo bem. Mas, continuo amando. Mas eu fui lá para Cocalzinho, né? De Goiás. 2 horas e meia de ônibus depois de Brasília. E chegou na estrada, a fazenda lá que a gente ia, era 1 hora para dentro da estrada, né? Naquele ônibus sem ar-condicionado, aquele sol, aquele clima seco, né? E a gente foi lá no Missão Vida, que é uma instituição, né? Uma organização que acolhe de reabilitação de pessoas dependentes químicas, né? Droga, vícios em geral e mendigos. E a gente foi lá, eu fui com o Bispo Miguel, né? Bispo Miguel em culto, e o Henrico também foi chamado para fazer o louvor e para dar umas oficinas lá, só que o congresso era de louvor e adoração. E o pastor de lá chegou e falou para o Henrico, monta a sua banda aí, que tá tudo pago, e pode vir para cá, chama aí a banda que você quiser, escolhe, porque já tá tudo certo, hotel e tudo tal. Hotel, né? Lá era fazenda, falaram diferente, chegou lá que a gente percebeu, mas não tem problema não. Mas aí eu me senti honrado de ter sido chamado pelo Henrico para ir lá. Mas eu vou falar um negócio para vocês, cara. Às vezes Deus surpreende a gente. Se eu fosse lá e não tocasse, já valeria a pena demais. E a gente toca, né? Às vezes a gente toca sobre o amor de Deus, a gente toca sobre a bondade de Deus, o perdão, a restauração. E eu estava falando com a galera do Chegar Mais ontem, que a gente acabava o louvor que, às vezes, pra gente era um louvor normal. Não tocava música muito de jovem, né? Porque era dos internos, né? Que estavam lá em reabilitação e de alguns pastores. O congresso era para essa galera. E a gente tocava mais músicas assim, mais tradicionais, até algumas mais animadas, tipo Veja a Glória, Pelo Senhor, tal, mas era sempre assim, música mais tradicional. E a gente acabava de fazer o louvor e as pessoas vinham correndo lá para frente e abraçavam a gente, poxa, com um amor, sabe? E falava assim, poxa, obrigado por você vir aqui, você se dispor, vir lá do Rio de Janeiro para vir para cá e para ministrar para a gente. Tal. Aquilo não era só para o Henrico, não, para todo mundo, baterista, para o baixista, para o guitarrista, tal, para todo mundo, eles tinham esse carinho, né? E eu percebi assim, de como Deus restaura aquele cara que às vezes muitas pessoas olham assim, poxa, ele está viciado em crack, ele está nas drogas, no fundo do poço, aquilo tal. E às vezes a gente pensa, vê essa pessoa como uma pessoa imunda, a gente vê essa pessoa como uma pessoa suja, e como o amor de Deus ele vem, e ele restaura, e essa pessoa se torna pura, e passa para a gente uma pureza tão grande. Eu senti naqueles homens assim, uma pureza muito grande, vinda de Deus. E até uma das primeiras coisas que eu cheguei e falei para o João, quando a gente chegou, foi da maior experiência que eu tive de louvor e de adoração na minha vida. A gente estava lá no último dia que a gente ia tocar, e tinha um peruano lá que estava se reabilitando. Já era um senhor já. Ele era lá de Machu Picchu, cuidava do tráfico todo. E aconteceu que igual lá naquele filme do Cidade de Deus, né, Cidade dos Homens, não lembro, e o cara chegou e falou, quem disse que essa boca é sua? E ele saiu fugido e tal, para não morrer, veio para cá pro Brasil, mas aqui também se envolveu em drogas, se envolveu em tudo, e perdeu tudo, e foi parar lá, peruano. E ele foi restaurado, ele falou que encontrou Jesus lá, a vida dele mudou, ele está disposto a sair de lá, eles ficam 7 meses, né, o tempo lá deles, e depois eles saem. E ele falou assim, ele estava disposto àquilo, falou que a vida dele tinha sido transformada, e a gente foi fazer o último louvor, que era uma música só, era tipo como se fosse assim, acabou a oferta, né, tem uma música e seria a última, e acabaria ali, teria a mensagem final e não teria mais louvor. E a gente estava assim pensando, né, os músicos, a galera lá que estava, que música a gente vai tocar, que música a gente vai tocar, que música a gente vai tocar. E esse peruano chegou para o Henrico e falou assim, toca Eu Navegarei,
Quem conhece a música Eu Navegarei no Oceano do Espírito? Aí o Henrico ficou, tudo bem? Tal. Aí, eu sou sincero, na minha cabeça eu falei assim, poxa, eu saí do Rio de Janeiro para vir para cá, para tocar Eu Navegarei. Poxa, tal, isso aqui. Aí a gente, vamos tocar? Vamos, tal. Aí o Henrico falou assim pro peruano, canta com a gente? Aí ele, sério? Eu cantar com vocês? Tal. Tá, vamos cantar e tudo isso aqui. Aí a gente subiu lá e era diferente, né? Era mais ou menos assim, só que era maior e a gente ficava muito distante. O Henrico começou tocando, né? A gente fez a introdução, começou a tocar, eu navegarei no oceano do Espírito, e ele adorarei, o Deus do meu amor. A gente tocou essa música toda, aí o Henrico foi e passou pro cara. Pô, ele tava mal vestido, sacou? Ele tava, a aparência não tava legal, isso, aquilo. Aí ele começou a cantar em espanhol, e na hora que ele começou a cantar, o pessoal todo da igreja começou a aplaudir a Deus e adorar. O cara que saía correndo lá de trás e abraçava o que estava na frente, o cara que estava ajoelhado, isso, aquilo, tal. Henrique que estava fazendo louvor, ele começou a ficar assim, tremendo, não sabia o que fazer, o baixista chorando, eu estava assim, caramba, que coisa maravilhosa. E ficou esse espírito, o espírito desce como fogo, vem como Pentecostes, tal, isso, aquilo. E ali, quando a gente acabou, a gente sentou no primeiro banco, a gente assim, caramba, que isso, cara, o que foi isso? Da maneira que Deus surpreende a gente. E uma das coisas que eu estava falando com a galera de chegar mais ontem, que aqueles caras, eles estão vivendo o amor de Deus, eles viveram o amor de Deus na restauração, o perdão de Deus, e eles estão aproveitando o máximo aquilo. Eu estava até brincando com a galera que a gente foi almoçar na casa da minha avó, e tinha uma coisa, não sei agora, esqueci de novo qual era o prato lá, acho que era vagem, aquela vagem com uns legumes e um ovo por cima. E eu gosto daquilo. Só que lá em casa faz e o cheiro não fica muito legal assim, então parei de comer. E a gente estava lá, aí eu falei, João, pega para mim aí. Aí o Gilmar falou assim, você come isso? Nunca vi você comendo isso, tá? Isso aqui. Eu falei, não, eu como sim. E eu comi. Quando eu comi, eu falei assim, caramba, eu não lembrava que o gosto era desse jeito. Caramba, muito bom, muito bom, muito bom. Eu pensando na minha cabeça. E na mesma hora que eu pensei, eu lembrei daquela galera. Eles estão ainda sentindo o gosto, eles fazem questão de ainda sentir o gosto. E como às vezes a gente senta, a gente tem essa experiência com Deus, Deus é tão maravilhoso, Deus vem, Deus fala, Deus restaura, Deus move o nosso coração, transforma nossas vidas, a gente fica com aquele gosto da transformação de Deus, do amor, tal. E a gente acaba passando uma semana, passando um mês, passando dos anos, e a gente acaba esquecendo o gosto. Vem, entra, senta, louva, volta para casa, mas a gente esquece o gosto, E tanto de maneira gastronômica na sexta-feira com a minha avó, quanto naquele dia. Eu falei assim, caramba, que bom poder sentir o gosto de novo, que maravilhoso. E eu voltei para lá surpreendido, maravilhoso. Depois a galera quiser saber mais, tem um monte de história para falar, um monte de coisa para contar, como funciona, tal. Eu não me importaria de ficar falando, não. Até porque acho que essa semana, todo mundo que eu parei, eu falei. Mas que essa experiência que para mim me tocou muito, mudou muito a minha maneira de pensar, a maneira de agir, que a gente possa também sentir isso, que a gente possa também levar isso para casa. Você lembra do gosto? Você já comeu alguma coisa muito gostosa e parou de comer? Você lembra do gosto? Às vezes é difícil a gente lembrar o gosto, não é? Mas é gostoso, é muito bom. E a gente tem que estar sempre com esse gosto na boca. E foi maravilhoso. Quem quiser saber mais aí, acesse davipaiva.com.br para mais informações. Mas fiquei muito grato a Deus pela experiência que eu tive. É isso aí. Vamos lá. Amém. Lucas, está preparado aí? Tá? Sabe o que é que está falando? Pode dar play aí. Pessoal, a gente tem falado nos últimos sábados sobre esse tema, profundidade. Mais do que um tema, a gente tem tentado focar bastante na parte de que é um propósito para a gente. É complicado pra caramba. Eu não sei se você lembrou disso durante a semana. Quem lembrou durante a semana da palavra profundidade? A gente terminou sábado passado falando disso. Eu lembrava, muitas das vezes, durante a minha semana, eu lembrava profundidade. E hoje, a gente já leu aquele texto, a gente não tem muito tempo hoje, eu também não quero ficar falando muito tempo,
porque senão você fica viajando aí em outra dimensão. Mas a gente leu aquele texto, e naquele texto, quando Jesus fala assim, olha, vocês vão para águas profundas, tem uma dificuldade muito grande de Pedro e dos outros discípulos de obedecer àquilo que Jesus falou, justamente porque aqueles discípulos, aquelas pessoas, eles sabiam o que era melhor para elas. Eles falaram, mas Deus, olha só, a gente ficou a noite toda pescando, a gente ficou a noite toda aqui e não conseguiu nada. Não vai ser agora, né? Mas mesmo assim eles foram e obedeceram. Mesmo assim, porque eu quero falar que como é difícil a gente obedecer. E eu quero usar um exemplo, uma pregação que você já ouviu no retiro, mas eu gosto de pregar algumas mensagens de novo, porque a gente aprende mais, a gente fixa na nossa mente. Então, eu ia convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de 1 Samuel, não é 1 Samuel não, 1 Samuel, né? Primeiro livro de Samuel. Se você está no seu celular, eu não tenho nada contra a Bíblia no seu celular, mas desliga a internet, só para você não ficar tentado a nada agora. Mas pega aí, primeiro livro de Samuel, 15. Nós vamos fazer o seguinte, cadê aqui na tela? Ué, o que houve? Nós vamos fazer o seguinte, você vai me acompanhando aqui, porque eu não quero ler o capítulo todo pausadamente, às vezes eu vou pular alguns versículos, eu marquei aqui, mas o mais importante a gente vai falar. Todo mundo lá? Amém, misericórdia? Amém. Então, o título dessa passagem já é bem sugestivo, é o Senhor rejeita Saul como rei. Samuel disse a Saul, eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Versículo 2, assim diz o Senhor dos Exércitos, castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-os quando saía do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição tudo o que lhes pertence. Não poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos, jumentos. Agora vamos lá no versículo 7. E Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. Então o Senhor falou a Samuel, arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor durante toda aquela noite. De madrugada Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram, Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento à sua própria honra, e depois foi para Gilgal. Mas Samuel o encontrou, e Saul disse, o Senhor te abençoe, eu segui as instruções do Senhor. E Samuel, porém, respondeu, então que balido de ovelhas é esse que eu ouço com meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que eu estou ouvindo? E respondeu Saul, os soldados os trouxeram dos amalequitas, eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus. Olha, preste atenção nisso, ele fala o teu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Samuel disse a Saul, fique quieto, eu lhe direi o que o Senhor me falou essa noite. E respondeu Saul, dize-me. E Samuel disse, embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou líder das tribos de Israel. O Senhor o ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão, ordenando, vá, destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas, guerreie contra eles até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Disse Saul, mas eu obedeci ao Senhor, cumpri toda a missão que me designou, trouxe Agag, rei dos amalequitas, exterminei todos os amalequitas, e os soldados tomaram as ovelhas e os bois do despojo, o melhor que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de sacrificarem ao Senhor, o seu Deus em Gilgal. Mais uma vez, Saul diz, o seu Deus. Versículo 22. Samuel, porém, respondeu, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra?
A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. E depois Saul fica implorando a Samuel perdão, implorando, mas Samuel diz que Deus o rejeitou como rei. O interessante desse texto é que ele não narra uma derrota de Israel. Esse texto não está falando que Israel fracassou. Esse texto não está falando que Israel perdeu no campo de batalha. Esse texto está dizendo que Saul desobedeceu às ordens que Deus tinha dado diretamente para eles. Deus é bem claro, nos 3 primeiros versículos fala isso, Deus é bem claro, ele diz, vão e destruam tudo. E talvez você pense, mas que coisa feia isso, porque eles são um povo normal, eles tinham as dificuldades dele, mas o povo amalequita tinha atacado Israel quando eles tinham saído do Egito, tinha feito mal ao povo de Israel quando eles saíram do Egito, e Deus falou para eles, olha, para Saul, vai e destrua tudo. E a função de Saul como um sacerdote de Deus, como alguém escolhido por Deus, era levar esse juízo, era matar, era exterminar, era acabar com o povo. Aquele homem era o homem mais poderoso da face da terra. O que ele quisesse conquistar, ele poderia conquistar com seu exército, com sua economia. Ele era o homem mais importante, mas ele desobedeceu uma ordem simples de Deus que dizia, vá e destrua tudo. O versículo 5, versículo 8 e 9 diz que ele deixou Agag vivo e pegou o melhor das ovelhas, pegou o melhor dos bois e não os destruiu como Deus a tinha falado. E no versículo 23, lá 22, Samuel responde para ele, aquela passagem que a gente leu, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos, em sacrifícios, quanto isso que se obedeça a sua palavra. E uma coisa que a gente tem que aprender, se eu e você quisermos viver uma vida de profundidade, se a gente quer viver uma vida com experiências com Jesus, se a gente quer caminhar com Deus, a gente tem que aprender a viver uma vida de obediência. E é difícil pra caramba a gente obedecer. Quem acha que é difícil obedecer? É difícil demais. A gente acha o que é melhor para a gente sempre. Ontem eu estava vendo um documentário sobre a soberba, o orgulho, que dos pecados capitais acredita-se que é a fonte de todos os outros pecados, porque naquela busca do melhor para você, você acaba cometendo outros pecados. E o orgulho de Saul, de achar que ele sabia o que era melhor, ele sabia o que poderia acontecer, ele sabia qual era a melhor coisa a se fazer. Deus falou para ele, olha, vai, destrua tudo, mas Saul quis pegar aqueles bois, ele quis pegar aquelas coisas e consagrar ao Senhor, ofertar ao Senhor algo que Deus não queria. Tanto que ele não tinha intimidade nenhuma com Deus, que quando Samuel, o homem de Deus, o profeta de Deus, a voz de Deus, chega para falar com ele, ele fala, olha, o Senhor, o teu Deus, ou seja, Saul não sabia nada de Deus, Saul não conhecia nada de Deus, mas você fala assim, se você conhece um pouco a história de Saul e de Davi, que estão bem interligadas, mas Saul, ele profetizou com os profetas lá, ele estava lá profetizando, cheio do Espírito Santo, na função naquela função que o Espírito Santo tinha no Antigo Testamento, mas isso mostra para mim e para você que não adianta nada você estar aqui hoje, não adianta nada você levantar sua mão numa música lenta. A gente cantou uma música bonita, como eu te amo, como eu te quero, aí você tem aquelas pessoas mais exageradas que levantam a mão bem alto, não estou falando que é errado não, gente, por favor, mas não adianta nada você levantar sua mão bem alto, cantar aquela música, eu me rasgo por inteiro, você fica lá, se você não obedece à palavra de Deus, porque Deus não está procurando uma geração de cantores, Deus não está procurando uma geração de artistas, Deus não está procurando uma geração de pregadores, Deus procura uma geração que seja de pessoas obedientes. Deus quer de nós obediência. Deus não está esperando que você vista a sua melhor roupa, Deus não está esperando que você poste uma frase no Facebook, Deus não está esperando que você fale não para alguma coisa, Deus quer que você viva uma vida totalmente obediente. Não adianta você estar na igreja, se batizar e não ser convertido. Não adianta. Eu ouvi um negócio essa semana e eu fiquei pensando bastante tempo. Eu realmente mudei a minha opinião sobre pessoas desviadas. Eu acho que não existe pessoas desviadas. Ou a pessoa conhece a Deus
e vive para Deus, ou a pessoa veio na igreja, cantou, bateu palma, fez um monte de coisa, mas nunca experimentou. Sabe por quê? Porque nós somos salvos sem mérito nenhum. Você crê nisso? Foi Deus que veio para nos salvar. Quem crê nisso? Foi Deus que mandou seu Filho, Jesus, para morrer na cruz pelos nossos pecados. Você acredita nisso? Você crê nisso? Legal. Mas agora, para se converter, para mudar a nossa cabeça, mudar quem nós somos, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus nos faz ser salvos, mas só o Espírito Santo transforma quem nós somos. Porque não sou eu pregando, o seu professor da escola bíblica, que vai convencer você a dizer que você está errado em alguma coisa. Só uma pessoa tem poder e capacidade para falar de que você está errado e te convencer, que é o Espírito Santo. Só o Espírito Santo tem a capacidade de dizer para você: João, você está errado, você tem que mudar seu tipo de pensamento, você tem que mudar seu estilo de vida, você tem que mudar suas atitudes. Saul profetizou, viveu lá, mas nunca havia se convertido, nunca havia deixado Deus transformar a sua vida, transformar a sua mente, transformar os seus sentimentos, aquele orgulho que ele nutria dentro do coração dele, ele nunca deixou mudar. Deus, o Espírito Santo de Deus, transformar aquilo, porque na igreja também está cheio de pessoas que cantam, batem palma, mas de uma certa forma, igual Saul, sempre acham que elas sabem o que é melhor para a vida delas. Deus rejeita Saul como rei. Samuel diz isso a Saul. Saul rejeitou a palavra de Deus, Deus rejeitou Saul como rei, porque a obediência sempre é a melhor coisa que a gente pode fazer. Não sei você, muitas das vezes eu quebrei a cara porque eu não fui obediente. Quem já aconteceu isso? A Deus também, mas com o pai e com a mãe que falam: olha, não faz isso, não vá nesse lugar, cuidado com suas amizades, mas você, na sua teimosia, você acha que você sabe sempre o que é melhor para você, você sabe até onde você consegue ir, quais são os seus limites, entre aspas, mas você desobedece, faz aquilo que você quer e depois você pensa assim: poxa, se eu tivesse o controle do clique para voltar no tempo, quem já quis ter o controle do clique? Para voltar no tempo e mudar algumas atitudes. A gente tem que saber que a obediência é a melhor decisão que a gente tem a tomar. Deus deu uma tarefa para Saul, uma tarefa simples, que era chegar lá e acabar com todo mundo, mas os olhos de Saul viram algo, cobiçaram algo, isso mudou o seu coração. A missão que Deus tinha para ele fracassou, ele fracassou. A gente falou desse exemplo aí do garoto que entrou no colégio, na faculdade e matou um monte de gente. Como a nossa geração clama por pessoas profundas. Por quê? Porque a gente vai ser bem sincero, eu vou até fugir aqui da mensagem, vamos ser bem sinceros, a igreja está cheia de gente que não quer nada com Deus, não é verdade? Não é a igreja dos outros não, a nossa também, às vezes está cheia de gente que não quer nada com Deus, que quer, como eu estava falando, quer a empolgação, que queria que tivesse bastante gente aqui, não para que muitas pessoas alcançassem a Deus, mas para o status dela ser bom, dela ser a boa zona, de pregar para um monte de gente, de tocar para um monte de gente, de estar num grupão maneirão, não sei o quê, não por amor à obra de Deus, mas por amor a elas mesmas, o orgulho, pessoas que são guiadas pelo orgulho, que Deus fala, a liderança fala, as pessoas próximas a ela, mais experientes, falam: olha, cuidado com as suas decisões, cuidado com as suas atitudes, mas ela: não, eu sei o que é melhor para mim, eu sei o que eu tenho que fazer. Que cara chato, que crente chato. Às vezes dentro da igreja tem gente que não suporta os crentes. A gente estava tendo uma reunião do apoio hoje, antes do culto, e um dos assuntos lá que eu falei foi esse, o excesso de brincadeira, a falta de compromisso, que ao invés da gente se comprometer com Deus, a gente se envolve com o ambiente, porque para você o culto bom é que daquele culto que quem vier pregar, eu ou outra pessoa vier pregar aqui, caramba, que a gente esteja cheio de frases de efeito, que a gente grite, sapateie, bate no teto, sai voando aqui pela parede. A gente acha que isso é um culto bom, aquele louvor que vai fazer você chorar, mas quantas vezes Deus tem falado a você, nas coisas simples, na coisa no testemunho que Davi compartilhou aqui, no louvor, mas a gente simplesmente não quer obedecer, porque a gente acha que sabe o que é melhor para a gente. E, com todo respeito, nosso maior problema não é
saber a palavra de Deus, que a gente conhece, mas é tomar um pouco de vergonha e obedecer aquilo que Deus manda a gente fazer. Seguir aqueles ensinamentos que Deus manda, que a gente sabe. Se a gente for parar agora, amanhã na escola bíblica, você vem e você vai estudar a palavra de Deus, você sabe quais são as coisas erradas. Se você tivesse um caderninho aí, Davi falou uma frase aqui no louvor, os pecados secretos. Secreto para você, secreto para quem está do seu lado, porque Deus sabe, você sabe o que você faz, você sabe o que você pensa. Aquelas coisas que eram pecado na lei, nas suas atitudes, tornaram-se pecado na graça, simplesmente por você pensar em matar alguém já te torna um assassino, como você pensar em adulterar com alguém já te torna um adúltero. E isso mostra quando o problema está no nosso coração, como o problema de Saul estava no coração dele, um coração orgulhoso e desobediente. A nossa geração tem se tornado assim, uma geração assim, vazia, desobediente, pensando que sabe demais. E o nosso problema é que a gente sabe demais, acha que sabe demais. A gente vive num mundo com muitas facilidades. Qualquer coisa que eu falar aqui, você pode conferir no Google e de repente falar, ele está errado. Ele falou um negócio errado. A gente tem essa facilidade. A gente tem essa facilidade de contatos. A gente tem essa facilidade de tudo. São tantas coisas que envolvem o nosso dia a dia, que para que a gente vai dar esse valor para Deus? Você falta o culto para jogar videogame, você falta o culto para ver o jogo do seu time, você falta o culto para namorar, para passear. Você dá um valor que não devia dar às coisas de Deus e privilegia muitas outras coisas que deviam ser colocadas um pouco de lado para que Deus seja a sua prioridade. Você recebeu uma frase essa semana, né, no WhatsApp do APT, sobre a profundidade, que você tem que deixar as coisas superficiais de lado. E quantas coisas superficiais eu e você temos que jogar fora? Quantas coisas superficiais eu e você temos que nos livrar, deixar para lá? Porque não existe mais tempo para uma geração vazia. A gente já usou vários temas aqui no APT, e um dos que eu gostava muito, é o de protagonistas. Não existe mais tempo numa geração que clama pelos filhos de Deus, como está lá em Romanos 8, versículo 19, a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Não existe mais tempo para as coisas superficiais. A geração lá fora clama, não por uma atitude de evangelismo da gente combinar aí, mas no nosso dia a dia, quando você está no seu colégio, quando você está na sua faculdade, quando você está no seu trabalho, quando você está voltando para a sua casa, a geração clama por uma coisa diferente, mas a gente está na igreja e está todo mundo assim, ó. Eu tô numa fase meio assim, cara, sério mesmo, se você quiser reclamar pro pastor, reclama lá com o Abner lá atrás, olha lá, o Abner está lá, você fala com ele, pô Abner, não quero mais que o João pregue não, vamos chamar outra pessoa para pregar, mas eu estou numa fase bem assim, porque eu estou entendendo uma coisa, Jesus está quase voltando, cara, Jesus está para voltar, e a gente se preocupando com coisa idiota. Jesus está para voltar e a gente se preocupando com, tem que fazer isso, temos que fazer aquilo outro, mas fulano não falou comigo, mas eu não gosto desse tipo de mensagem, eu não gosto daquilo outro, a gente acha graça desse tipo de coisa. Jesus está para voltar, e quando Jesus voltar, queridão, tem 2 lugares para você ir, ou você vai ou você fica. Depois, quando tudo acabar, quando você um dia morrer, que você não vai viver para sempre aqui nessa terra, tem 2 lugares para você ir, ou para o céu ou para o inferno. A gente fala pouco sobre o inferno, já reparou isso? A gente fala pouco que o pecador vai para o inferno, a gente tem que falar mais. Mas você tem 2 lugares para ir, cara, e você tem que escolher. Enquanto isso, quando tem gente lá fora morrendo, quando tem gente lá fora clamando com que a gente viva uma vida profunda para impactá-los, a gente está na igreja, braço cruzado, roendo a unha, nem aí, no WhatsApp, esperando o que vai ser hoje na cantina. Será que vai jogar ping-pong? Como é que vai ser o futebol sábado que vem? E a gente fica perdendo perdendo tempo com coisas superficiais, com coisas que são idiotas. Deus tem um propósito para a sua vida, você sabe disso. A gente canta, se emociona, bate palma quando canta, eu tenho um chamado, jamais vou me calar, aleluia, ninguém vai me evangelho anunciar, eu fui escolhido, vem da minha mãe, mas a gente não vive nada daquilo que a gente canta. A gente não vive nada daquilo. A gente fala, cantou uma música, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a mão, o seu poder sobre mim. Você vê mesmo a mão do Senhor sobre a sua vida?
Responde sinceramente, você tem visto a glória de Deus sobre a sua vida? A gente fala, no Santo dos Santos a fumaça me esconde, mas espera aí, então você tem que estar no Santo dos Santos. O Santo dos Santos, no Antigo Testamento, sempre representou o lugar máximo da presença de Deus. Então você tem que estar em total intimidade com Deus. E aí? Você está vivendo uma vida assim? Está vivendo uma vida assim? Semana passada eu falei um negócio, tinha ouvido isso em outro lugar, que depois eu voltei para casa e falei assim, não acredito que eu falei isso. Quando a gente estava orando no final do culto semana passada, e pedi para algumas pessoas ficarem de pé, e tem gente que não fica de pé não, porque para mim, eu falei assim, se você tem orado e curado doentes, se você tem expulsado demônios, se você tem feito sinais e maravilhas com Deus através da sua vida, você fica sentado, porque senão o seu lugar era em pé. Porque a gente acha que a vida com Deus é isso aí, tem que ser light, tem que ser ir lá no culto, e a gente nunca é. A gente vai estar falando então disso aí mais sábado que vem, mas a gente nunca é convertido realmente na palavra. A gente é evangelicado, a gente bate palma, a gente aprende vou passar aqui pelas águas, eu vou me batizar, eu vou lá na frente um dia aceitar Jesus, abrir meu coração para Ele, mas a mudança de vida que tem que acontecer muitas vezes não acontece. Hoje a gente estava na reunião, eu fiquei feliz, uma pessoa com 6 meses de igreja fez um comentário com gente com 20, 15 anos, não faz. Nunca percebeu. São pessoas que têm sua experiência com Deus. E a gente fica colecionando a experiência dos outros. Davi falou um negócio interessante do gosto. Quando foi a última vez que você sentiu o gosto da presença de Deus? Quando foi? Tem muito tempo, talvez. Talvez que você nunca tenha experimentado na sua vida, você está no lugar e Deus fala algo no seu coração. Talvez você nunca tenha experimentado. Talvez você pense na sua cabeça, isso é coisa careta, isso aí é para o pastor, isso aí é para o líder, é para fulano. Não, é para você, porque Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um propósito para ser realizado por você, mas se você quiser escolher ser igual Saul, um cara que vai sempre seguir a sua vontade, os seus desejos, aquilo que ele acha certo, é muito fácil você entender que Deus rejeita esse tipo de gente. A Bíblia mesmo fala que no último dia muitos chegarão na frente de Jesus, de Deus, e falarão, mas eu expulsei demônios, eu fiz isso, eu curei, falei, eu preguei para multidões, eu tenho um canal no YouTube, eu tenho muitos seguidores no Facebook, e Deus vai falar para ele, cara, eu não conheço você, porque Deus não está procurando pregadores, Deus não está procurando músicos, Deus não está procurando gente para trabalhar na porta, Deus está procurando pessoas que sejam obedientes, pessoas que, como Jesus fala, tomam a sua cruz diariamente e seguem a Ele. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Não adianta você vir para cá e eu contar meia dúzia de piadas para você se sentir bem, a gente cantar uma música marcante, você aí ir embora para casa pensando que você conheceu a Deus, teve uma experiência com Deus, quando o verdadeiro Evangelho é um soco na nossa cara, no nosso estômago, dizendo para a gente que a gente tem que ser transformado. O verdadeiro Evangelho é isso. O verdadeiro Evangelho é você ser colocado de contra a parede, mostrar, olha, você tem que mudar. Você não pode mais viver uma vida desse jeito. Você não pode ser mais indiferente à presença de Deus e com as coisas que são santas, como você era. Não sei se você tem ideia de que o seu corpo é templo do Espírito Santo. Eu não falei ainda isso hoje. Fala para o celular, seu corpo é templo do Espírito Santo. Seu corpo é casa do Espírito Santo. Não é hotel do Espírito Santo. Não é um hotel onde o Espírito Santo vai passar o final de semana no APT e na igreja. Seu corpo é casa. Sua vida tem que ser a casa do Espírito Santo, onde o Espírito Santo pode chegar com mala, com aquelas caixas de mudança. Quem já fez mudança? Quem já se mudou um dia? Você carrega aquelas coisas todas da sua casa. O Espírito Santo pode chegar com aquelas coisas todas dele, pegar e jogar fora um monte de coisa. Isso aqui cai, vamos limpar esse armário aqui, vamos jogar um monte de coisa fora do Caio, vamos entrar ali no armário do rapazinho lá e vamos jogar um monte de coisa fora, que vão botar as coisas do Espírito Santo, porque o Espírito Santo está de mudança para dentro da minha vida. Esse é o Evangelho. Esse é o verdadeiro Evangelho. Quando a gente fala profundidade, a gente não está falando que você vai sair sapateando, você vai ser canela de fogo, que você vai ser isso ou aquilo. A gente está falando que você vai viver uma vida íntima com o Espírito Santo. Porque se tem algo que o Espírito Santo busca na nossa vida, é intimidade com a gente.
intimidade. O Espírito Santo quer intimidade com você. O Espírito Santo quer conversar com você. O Espírito Santo quer passar tempo com você. O Espírito Santo quer que você leve ele para passear. Estou, claro, ilustrando uma forma de que você não pode resumir as suas experiências com o Espírito Santo aqui nesse lugar, nessas 4 paredes. Eu não gosto também de fazer o nosso culto aqui, não, eu prefiro lá. Mas naquelas 4 paredes lá, ou nessas 4 paredes daqui, ou lá fora, no retiro, o Espírito Santo não quer que você baseie suas experiências com ele ali, porque ele quer caminhar com você dia após dia. Mas eu e você temos sido indiferentes ao que o Espírito Santo fala. A gente sabe de hábitos da nossa vida que tem que parar, mas a gente não toma vergonha e para, porque a gente acha que é melhor para a gente. Saul olha para aqueles gados, aquelas ovelhas, aqueles bois, e o seu coração começa a cobiçar, o seu coração começa a desejar, e ele deixou a avaliação dele prevalecer, e não era a avaliação de Deus. Deus falou que era para destruir, mas Saul quis poupar, quis dar um sacrifício para Deus que não valeria de nada, porque Deus não pediu aquilo. Ele pensou provavelmente no seu coração que aquilo seria um desperdício, que poderia ter várias outras funções, um churrasco talvez. Ele deixou a opinião dele prevalecer. E a gente tem que aprender que quando Deus nos adverte sobre algo, quando Ele nos avisa sobre alguma situação na nossa vida, nós temos que ser obedientes até o fim. Obedientes. A gente vê gente pedindo unção para curar enfermo, para expulsar demônio, de prosperidade, de um monte de coisa, mas a gente vê poucas pessoas pedindo a Deus unção para serem obedientes. Porque ser obediente, cara, é difícil pra caramba, dói a gente, mas são essas pessoas. A gente falou um negócio no APT, lá na reunião do apoio, é muito diferente, né, você se envolver e se você se comprometer, e a igreja está cheia de pessoas que são envolvidas com Deus, que fazem uma coisa que gostam, gosta de tocar um violão, gosta de tocar um teclado, gosta da companhia, de repente gosta de bater um papo depois do culto, comer uma pizza, gosta desse ambiente, mas na hora de se comprometer com o Espírito Santo, algo que envolve dizer não para os seus desejos, dizer não para o seu orgulho, para as suas opiniões, aí é que o bicho pega, porque você sempre vai achar que você sabe e que conhece o que é melhor para você, você sabe quais são as decisões que você tem que tomar. O que Saul deve ter pensado? Vamos matar o resto, perdoar o rei, ele pode ter alguma função. E quando a gente desobedece a Deus, a gente está falando para Ele, Deus, a sua opinião não vale de nada para mim. Quando a gente desobedece a Deus, a gente está virando para a cara de Deus, falando, não, eu vou fazer o que eu quero, não quero fazer nada que você manda. A gente não está... E a gente às vezes procura justificativas, que é mais Deus, igual o Saul fez aí, a gente já está falando daqui a pouquinho, mas a gente procura justificativas, a gente quer fazer, mas Deus, isso aconteceu por causa, porque eu estou carente, aconteceu, mas porque eu estou na juventude, eu sou jovem, eu estou com um problema. Quando Deus quer de nós obediência, se a gente for parar para pensar naquele diálogo, não eram 2 crianças, mas 2 homens de Deus, Saul e Samuel, um rei do povo de Deus, do exército mais poderoso da terra, e outro a voz de Deus na terra, Samuel, profeta escolhido por Deus. E ele chega lá e pergunta para Saul, e aí Saul, você lutou com os amalequitas? E Saul fala, foi legal, o que aconteceu? A gente matou todo mundo lá. E quando aquele diálogo pesado, forte está acontecendo, a Bíblia diz que Samuel começa a ouvir o barulhinho das ovelhas lá atrás, começa a ouvir o barulho dos bois, e ele pergunta, mas o que é esse barulho? Aí, o que está acontecendo lá fora? E Saul tenta desconversar, tenta arranjar uma justificativa, tenta esconder de alguma forma o seu pecado. Saul fez de tudo para esconder o seu pecado, mas uma hora a conversa se torna insuportável, insustentável. Ele não podia mais negar que ele havia feito besteira. Saul não podia mais esconder como ele havia desobedecido a Deus. E Saul joga a culpa em outras pessoas, como Adão e Eva fizeram,
como eu e você fazemos quando a gente desobedece, a gente joga sempre a culpa em alguém, a gente arranja alguém para que seja culpado dos nossos erros, das nossas más decisões. Tem jovens que estão dentro da igreja e culpam os seus pais, porque seus pais não viveram para Deus, eles acham que eles estão destinados a não viver para Deus, porque seus pais fizeram decisões erradas, você acha que você está destinado a tomar as mesmas decisões erradas, porque as pessoas falaram mal de você, você acha que você tem que viver a mesma coisa que falaram de você. Porque um dia alguém abusou de você, alguém falou mal, alguém te fez mal, você joga a culpa nessas pessoas e fala que você tomou as decisões erradas por causa disso. Saul jogou a culpa em outros, e no meio do diálogo, no meio daquela conversa, aparece o rei Agag, ou seja, estava tudo errado para Saul, e Saul começa a ser repreendido por Samuel. Samuel começa a falar e Saul, aquele segredo que Saul queria guardar, acaba sendo exposto. Acorda quem está do seu lado aí. Acordou? Agora fala para ele, existem segredos na sua vida que tem que acabar. Existem coisas que estão tão bem guardadas na nossa vida que ninguém conhece. Segredos tão bem guardados da nossa intimidade. Segredos que só o seu WhatsApp sabe. Segredos que estão guardados lá na memória do seu celular. Ou você apagou, ou não. Mas são segredos que só você sabe. Talvez seu pai e sua mãe não saibam. Talvez seu melhor amigo não saiba. Seu namorado não saiba. Sua namorada não sabe. Mas você sabe. Segredos, igual Saul escondeu aquelas ovelhas, aqueles bois lá atrás, quando Deus mandou ele destruir tudo. Tem coisas na nossa vida que Deus manda destruir, mas a gente acha que é bom para a gente, e a gente quer guardar. Contar uma experiência que eu vi aqui na PT ao longo desses anos, de uma menina que começou um namoro, e eu lembro que a Ana Cláudia estava com a gente. Ela não estava comigo, não. Eu trabalhava com a Ana Cláudia. E a Ana Cláudia falou para ela, eu falei com ela e falei, termina seu namoro, cara. Mas ele vai se converter. Termina, cara. Termina. Aí o cara marcou o primeiro batismo, faltou. Aí ele marcou o segundo batismo dele, ele faltou de novo. Aí ele marcou o terceiro batismo, conversou com o pastor mais uma vez, conversou com o Wagner mais uma vez, e faltou de novo. Aí chegou na quarta vez que ia ter batismo, chegou para mim, olha, eu vou me batizar que eu vou fazer a surpresa para minha namorada. E eu falei, você não vai se batizar não. Mas eu quero fazer uma surpresa para minha namorada. Você não vai fazer. Eu vou falar com o pastor. Ele vai falar a mesma coisa. O pastor falou a mesma coisa para ele. E por causa disso daí, a pessoa saiu da igreja, o outro saiu da igreja, uma outra ficou chateada comigo, saiu da igreja, fizeram minha caveira e do meu pai, da nossa igreja por aí. Tudo por quê? Porque a gente toma as decisões erradas e a gente tem que jogar a culpa em cima de alguém. A culpa sempre vai cair em cima de quem dessa situação? Em cima de mim. Agora a gente para pensar na nossa vida. Quantas coisas que são erradas e a gente joga a culpa em cima de outra pessoa. Decisões minhas, decisões suas, que você culpa os outros, porque você escolheu errado. Porque fulano fez isso comigo, porque fulano falou mal de mim, porque fulano pisou no meu pé, e a gente tem vivido baseado naquelas coisas que os outros fizeram para a gente. Segredos, coisas que ninguém precisa saber, coisas que ninguém sabe, mas a gente tem guardado dentro do nosso coração, guardados na nossa intimidade. Eu me lembro de uma palestra que a gente ouviu aqui na PT há muitos anos atrás, quando a gente foi em Juiz de Fora. Não era nem a PT ainda, daqui só tem eu Vitinho, Davi e Joana, que fomos. 2004, foi por aí? Caramba, olha só, 11 anos atrás. E um dos tópicos daquele estudo, daquela mensagem foi cuidado com a sua agenda secreta. E eu guardei isso para mim até hoje. Cuidado com a sua agenda secreta. Cuidado. Quando você sair daqui
e você vai fazer algo que ninguém da sua igreja, ninguém daquelas pessoas que vão dizer para você que você está errado, sabe? Quando você está na sua internet, no seu computador, e você tem a oportunidade de acessar qualquer site, qualquer coisa, você pode estudar na internet, você pode crescer na internet, mas você escolhe a internet para fazer besteira. Aí, ninguém sabe, mas você sabe. Igual Saul, a gente usa argumentos que são ridículos. Saul fala, o povo mandou, os soldados queriam, mas na verdade foi ele que cobiçou as ovelhas. Foi ele que deixou de matar Agag, foi ele que desobedeceu a Deus. A importância que Saul tinha como profeta, como homem escolhido de Deus para estar à frente do povo de Israel, ele tinha que ter colocado dado a palavra de Deus como a sua palavra final. E nós temos guardado esses segredos na nossa vida. Segredos tão bem guardados que nos impedem de viver uma vida profunda, que nos impedem de ter uma vida com experiência com Deus. Sabe qual é o nosso maior problema? O nosso maior problema não é a qualidade da música, o nosso problema não é a qualidade da pregação, o nosso maior problema não são recursos financeiros, o nosso maior problema não é a perseguição ou não, a liberdade que a igreja tem. O nosso maior problema é porque nós temos sido vazios do Espírito Santo. E a gente sabe disso. A gente sabe. Se você tivesse um caderninho, não precisa nem um caderninho, se você abrir o seu celular, um bloco de notas no seu celular e listar um monte de coisa na sua vida que tem que acabar, você sabe quais são. Você sabe quais são esses hábitos. Experiências traumáticas que você viveu e não foram curadas ainda. Experiências que condicionaram o seu estilo de vida. Algo que alguém te fez, algo que você fez a alguém, algo que você cometeu, mas que condicionou você a um nível um estilo de vida que Deus quer transformar, que Deus quer libertar. Mas você está ali preso a esse estilo de vida. Porque todo mundo falou que você tem que viver assim. Porque todo mundo falou que você vai acabar assim. Todo mundo falou que você vai ser igual ao seu pai. Todo mundo falou que você vai ser igual à sua mãe. E você vive naquele estilo de vida condicionado àquilo. Você não consegue ser feliz, você não consegue produzir, você não consegue crescer. E quando eu falo isso, eu não falo só para chocar você, mas porque existe uma guerra espiritual. Existe uma guerra espiritual. Eu não estou aqui para fazer você se sentir alegrinho, eu não estou aqui para fazer você se sentir, para você voltar no sábado que vem, eu não estou aqui preocupado se você vai voltar ou não, dependendo da palavra que eu vou te falar. O objetivo que eu tenho quando eu subo para pregar é que você seja transformado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo te fale coisas na sua vida que tem que ser transformadas, coisas que tem que ser jogadas fora, segredos bem guardados que tem que ser destruídos. Assim como Saul tinha que ter destruído aquelas ovelhas, aquele boi, aquele povo. Coisas na nossa vida que tem que ser destruídas por completo. Jogadas fora, acabar, experiências traumáticas que nos condicionaram, experiências que foram mal resolvidas, namoros que fracassaram, talvez você tenha se decepcionado com alguém que você ama, com alguém na igreja, com alguém que você valorizava, pessoas que foram abandonadas na família, não só fisicamente o pai e a mãe largou, mas pessoas que vivem talvez com seu pai, com a sua família, com a sua mãe, mas emocionalmente são abandonadas. Talvez essas situações tenham te condicionado a um nível de vida, hábitos, segredos bem guardados que nós desenvolvemos na nossa intimidade, quando ninguém está nos vendo, porque ninguém sabe o que a gente está pensando agora, ninguém sabe o que você está pensando nesse momento. Hábitos como segredos, hábitos como pornografia, vícios, mentira, corrupção, inveja, ira, coisas que a gente tem desenvolvido no nosso dia a dia, e não tem tomado cuidado. Deus fala para a gente, mate, acabe com isso, mas a gente quer guardar, porque a gente acha que é bonito, igual Saul, a gente gosta de falar mal, entre aspas, das pessoas da Bíblia, dos personagens da Bíblia, mas a gente comete os mesmos erros, a gente faz as mesmas coisas. Talvez Agag fosse um cara maneiro, talvez Agag fosse uma boa companhia para comer uma pizza, para jogar um videogame, para jogar bola, para fazer alguma coisa, mas Deus disse o quê? Mate, acaba, mata todo mundo, destrói tudo. Isso que Deus mandou fazer era para ser destruído.
e não destruiu. Coisas na sua vida têm que ser destruídas e você ainda não destruiu. Coisas na sua vida têm que acabar e você ainda não fez com que acabasse. Esse tem que ser um momento de confrontação espiritual. É um momento agora que você tem que ficar com raiva de mim e você vê o Espírito Santo falando na sua vida que Ele que te convence do pecado e o Espírito Santo nesse momento convencer você de coisas que você está errada e coisas que você tem que mudar. Porque eu não vim aqui para apontar o dedo para você, te julgar. Eu não vim aqui para fazer você se sentir mal. Pelo contrário, eu vim aqui para falar para você que tem coisas que têm que ser destruídas, que têm causado dano na sua vida, porque Deus quer te levar a lugares de glória. Deus quer usar você, Deus quer abençoar você. Nós temos jovens maravilhosos aqui. Olha para quem está do seu lado, como é gente bonita. Gente talentosa, gente que sabe fazer alguma coisa, gente boa para a gente conversar, gente boa para a gente comer uma pizza, mas nada disso vale hoje, se nós não tivermos o Espírito Santo na nossa vida, se nós não obedecermos a palavra de Deus. O problema dessas pessoas é que elas não conseguem intimidade com Deus, elas não conseguem mergulhar em águas profundas, porque tem coisas que ainda aprendem. Tem coisas que ainda estão assegurando, estão aprendendo em algum lugar. E quando você quer mergulhar em algo mais profundo, você não consegue. Não consegue porque sua vida, seus hábitos, seus pecados estão te prendendo na superfície. A gente está numa sociedade que é viciada na internet, em jogos, em zoeiras, em brincadeiras. Nós somos capazes de passar horas e horas na frente do computador. Se a gente marcar um futebol aqui com a galera, a gente fica 2 horas, 3 horas jogando bola, mas a gente não consegue ficar 40 minutos no culto sem dormir. A gente não consegue prestar atenção numa mensagem, mas se a gente for prestar atenção no filme do Lanterna Verde, a gente consegue. Na hora que a gente vai assistir Chapolin, Chaves, a gente consegue rir, a gente consegue participar ali de uma certa forma, a gente está com nossos amigos, a gente se anima, a gente gosta, a gente torce para o nosso time. Quem gosta de futebol? Eu adoro futebol, eu gosto de ir no estádio ver o Botafogo jogar, só alegria, só que na hora que a gente vai entregar para Deus alguma coisa, o meu melhor não pode ficar lá no Engenhão torcendo para o Botafogo, o meu melhor tem que estar aqui louvando a Deus. O seu melhor não pode estar na zoeira, rindo, brincando. O seu melhor tem que ser para Deus. Eu me lembro de uma frase, de muito tempo atrás, de um dia que eu preguei uma mensagem sobre qual caminho nós temos que seguir. E nos meus esboços, que tinha ano passado, quando eu era mais novinho, quando eu tinha 18, 19 anos, por aí, todos eles acabavam assim, ver o que a Ana Cláudia tem para falar. E num desses dias, a Ana Cláudia chegou e falou assim, vocês têm que levar Deus a sério. Eu lembro que a gente botou na internet, lembra? A gente botou numa época que era modinha no Facebook, botar uma setinha, tipo, essa pessoa torce pro Botafogo, essa pessoa vai não sei aonde, essa pessoa faz não sei o quê. E a gente botou, essa pessoa decidiu levar Deus a sério. E hoje, você decide levar Deus a sério, ou você vai fazer igual Saul? Não, eu posso fazer o que eu quero. A gente vive numa geração assim. A gente vive numa geração que confundiu totalmente os valores. A gente vive numa geração assim. A gente vive numa geração de jovens, entre aspas, cristãos, que acham que não tem nada demais você ir para a balada, ficar doidão. Que acham que não tem nada demais você pegar todo mundo. Que acham que não tem nada demais você ir no Rock in Rio. Que acham que não tem nada demais você viver uma vida igual todo mundo lá fora. Porque nós temos sido uma geração superficial. Nós temos sido uma geração superficial. Nós não temos sido uma geração profunda. Por mais que você possa me condenar por falar qualquer coisa aqui, você no seu íntimo sabe que nós não temos sido uma geração profunda. Por mais que você possa falar mal de mim depois que acabar isso aqui, reclamar, você sabe no seu coração que nós não temos sido uma geração profunda. Você sabe disso. Não quero ser o bancar o crentão, falar para você falar, tá vendo demônio em tudo. Mas a gente tem que saber que a nossa vida tem influências espirituais. Eu comentei no sábado passado, no momento que a nossa casa, a televisão ficou ligada no Rock in Rio e estava dando o show do Queen, eu estava me sentindo mal espiritualmente. Mal. E se você não sente nada disso no seu dia a dia, você acha tudo normal, cara, a gente tem que orar por você quando acabar o culto, porque essas coisas têm que incomodar você. Você não pode ser uma pessoa cristã convertida, sendo igual e pensando igual às pessoas que estão lá fora. É tempo de ser profundo.
É tempo de viver águas profundas. Cara, você pode ficar depois com uma raiva de mim, não gostar de mim, me bloquear no Facebook ou no WhatsApp, mas é a verdade. É hora de viver águas profundas. Não temos mais tempo para viver em coisas superficiais. São 8h50 e tem que acabar isso aqui. Tá vendo? Até apitou alguma coisa aí dizendo que era para acabar. Foi você, Bianca? Você está querendo que eu acabe, né? Não vou nem falar mais da história de Samuel e de Saul, a gente pode conversar disso outro dia, ou se você quiser pagar um salgadinho para mim lá do outro lado, a gente conversa mais sobre Saul e Samuel. Mas eu queria terminar essa noite orando por você. Queria que você curvasse a sua cabeça. Pode ficar só o Samuel lá no teclado. Não precisa subir ninguém, cantar, Samuel vai estar ali. Eu ia pedir para você curvar a sua cabeça. Eu estou aqui, o Abner está aqui, a Simone está ali, mas está ali fora. Mas se você quiser que a gente ore por você, se você acha que você precisa de oração, porque tem coisas na sua vida que tem que ser destruídas, e você sabe, mas não consegue, eu peço para você vir aqui à frente. Você não é mais ou menos crente porque você vem aqui à frente. A gente não pode perder esses momentos porque vão rir da gente, vão comentar: ah, fulano sempre vai na frente. O problema é dele, cara. É a vida dele com Deus. Mas se você quiser que a gente ore por você, peço que você venha aqui à frente. Porque eu sou bem sincero, eu não sou nada. Eu não sou... Não que Deus olhe títulos, mas eu não sou pastor, não sou diácono, não sou nada disso. Pelo contrário, me coloco como servo nessa noite. Como alguém que está aqui para abençoar a sua vida de alguma forma. Você que veio aqui à frente, eu vou orar com você, mas eu vou pedir para você botar a mão no seu coração, e você entregar o seu coração ao Senhor. Você fazer a sua oração. Eu e o Abner vamos estar aqui orando pela sua vida. Se você quiser, você vem, levanta o seu lugar e vem aqui à frente. Ninguém tem nada a ver com isso. Ninguém pode olhar e julgar você. E se julgarem, é problema da pessoa. Esse momento é seu e de Deus. Você está vindo aqui à frente, assumindo com Deus que você quer ter um relacionamento mais profundo. Você é jovem, você pode rir, você pode brincar, você pode se divertir, porque isso é de jovem. Jovem tem que ser alegre, mas principalmente nos tempos que nós vivemos, você entende a urgência de ser alguém profundo. Se você quiser, você vem aqui à frente.
Você pode ficar de pé no seu lugar e levantar as suas mãos ao céu se você desejar. Se você desejar. Você aqui não é obrigado, você não é aqui obrigado nem forçado a nada. Se você quiser ficar aqui, você fica. Se você quiser voltar para o seu lugar, você volta. Mas se você puder levantar suas mãos aos céus e dizer uma palavra de louvor ao Senhor, que você busque essa profundidade. Essa profundidade, ela não sou eu que vou te dar, não é o Abner que vai te dar, não é o pastor que vai te dar, não é seu namorado, é você, cara. É você que busca essa profundidade. A gente não está na sua casa para desligar a televisão, a gente não está na sua casa para desligar o computador, pegar o celular da sua mão. É você que escolhe parar de fazer isso e fazer algo para você cultivar o seu relacionamento com Deus. Às vezes você está ocupado com tanta coisa, coisas até que são importantes. E talvez essa tenha sido a sua justificativa. Eu estou ocupado com a faculdade, eu estou ocupado com o trabalho, eu estou ocupado com a família. Você está ocupado com tantas coisas que têm a sua importância, mas nunca podem roubar o lugar que é de Deus. Nunca pode. Nunca pode. Pode deixar seus olhos fechados, dizer uma palavra de louvor ao Senhor. Não fique passeando nesse momento. Não é momento para isso. Não é momento para isso. Eu não sei em você, mas às vezes eu vejo pessoas que são muito usadas por Deus e eu olho e falo assim: poxa, eu queria ser igual às pessoas, eu queria ser usado dessa forma. Eu vejo Jesus, eu vejo Paulo, Pedro e fico falando: poxa, eu quero ser usado assim. E Jesus, não foi Paulo, não foi Pedro, não foi João, não foi nenhum dos apóstolos. Jesus disse que aquele que crer nele fará obras ainda maiores. Olha que coisa maravilhosa se nós crermos em Jesus. Tem gente na sua faculdade que precisa que você viva uma vida profunda. Tem gente na sua casa que precisa que você viva uma vida profunda. Tem gente no seu trabalho que precisa que você viva uma vida profunda. A nossa sociedade precisa que a gente tenha uma vida profunda. Precisa. Você pode fechar seus olhos e louvar ao Senhor. Levante suas mãos ao céu se você desejar dizer algo ao Senhor. Aproveite esse momento, não fique preso nesse momento. Talvez você não tenha vivido algo maravilhoso com Deus porque você está preocupado com quem está do seu lado. Você está com vergonha de quem está do seu lado. Talvez você não tenha vivido algo maravilhoso com Deus, uma experiência profunda com Deus, porque você está preocupado com o que vão falar de você, o que vão pensar de você, não lá fora, dentro da igreja. Você pode fechar seus olhos, levantar suas mãos aos céus, dizer uma palavra de louvor ao Senhor e clamar ao Senhor: mais de ti, Senhor, mais de ti. Levante sua voz, vamos levantar o nosso clamor essa noite. Levante sua voz aos céus e clame ao Senhor: mais de ti, de ti. Menos de mim. Clame ao Senhor que Ele cresça, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória,
diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória, todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos. que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, Que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. infinita humildade, Levante sua voz bem forte aos céus e clame que Ele cresça, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória, e todo o seu amor, infinita humildade. Levante suas mãos aos céus e clame ao Senhor, que Ele cresça, que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória. e todo o seu amor, infinita humildade. Clame ao Senhor que Ele cresça, que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, Que eu me constranja com a sua glória. todo o seu amor. Clame ao Senhor que Ele cresça,
ele cresça, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor e infinita humildade. Levante sua voz, declare que ele cresça, que ele cresça, que ele apareça, que eu me constranja. Mais uma vez, que ele cresça, clame ao Senhor, que ele cresça. Seu amor e tal humildade. Quantos instrumentos vão estar bem baixinho, bem baixinho. Aliás, só o teclado mesmo, só o teclado. Enquanto isso, vocês podem se juntar também. Eu queria que vocês se juntassem com 4, 5 pessoas, se vocês clamassem a Deus. Clamassem a Deus. É muito legal a gente jogar bola junto, é muito legal a gente rir junto, mas a gente tem que aprender a orar e clamar junto. Mas não fica só aquela coisa esticada, não. Fecha o grupo. Você que é do apoio do APT, você toma essa iniciativa aí, de ver se tem alguém que está sozinho, de ver algum grupo que... Junta aí. Deixa o Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo agir. Deixa o Espírito Santo agir. É hora do Espírito Santo agir. A gente cantou agora que ele cresça, que a gente diminua, que ele apareça, que a gente seja constrangido. Comece a clamar. Clame ao Senhor, clame. Oração é diferente de clamor. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor por mais dele e menos de nós. Mais da graça, menos da culpa. Mais do amor, menos do orgulho. Peça ao Senhor, que a minha vida seja totalmente diferente. Não porque alguém pregou, não porque uma música foi cantada, mas que o teu Espírito Santo, porque o seu Espírito Santo falou no meu coração. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor, abra o seu coração, abra o seu coração. Abra o seu coração, abra a sua vida diante de Deus. E peça ao Senhor, Senhor, transforma, Senhor. Eu não quero ser mais um. Eu não quero ser mais um jovem, não quero ser mais um na igreja, eu não quero ser mais um cantor, mais um trabalhador, mais um crente. Eu quero ser alguém usado por Ti, Pai. Quero ser alguém cheio do Teu Espírito Santo, Pai. Quero ser alguém cheio do Teu Espírito Santo.
Senhor Deus, nosso Pai, nós oramos a Ti, Senhor. Nós clamamos a Ti, Senhor Deus. Nós precisamos da Tua graça, do Teu amor, Pai. Senhor Deus, nós precisamos de Ti, Senhor Deus. Senhor Deus, venha sobre nossas vidas, venha sobre nossa igreja, venha sobre aquelas pessoas que abrem seu coração para Ti, Pai. A Tua palavra diz que nos últimos dias o Seu Espírito será derramado, Senhor. Derrame sobre as nossas vidas, Pai. Derrame, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai. Derrame, Senhor, o Teu Espírito Santo. Que nós não sejamos jovens vazios, Pai. Que nós sejamos as pessoas cheias de Ti. Senhor Deus, e que a nossa vida seja cada dia mais para o Teu louvor, Pai. Que seja para a honra e para a glória do Teu nome, Pai. Senhor Deus, cria em nosso coração um desejo maior de Te buscar, um desejo maior de ter intimidade contigo, e que o Teu Espírito nos leve a águas cada vez mais profundas. Essa é a nossa oração nessa noite. Amém. Dá um abraço aí no seu vizinho, quem você orou. Você tem um compromisso essa semana de estar orando por ele. Você tem esse compromisso essa semana. Você tem o compromisso e a responsabilidade. Não precisa ficar no WhatsApp do APT. E aí, já orou? E aí, já falou? Mas você pode chegar. Você pode chegar, Lucas, você pode chegar para o cara essa semana. E cara, está orando por mim? Tem que fazer isso. Sabe, porque a gente fica brincando muito, a gente ri bastante, que é legal. Mas a gente deixa esse outro lado tão, tão falho, tão precavido, tão desprecavido. Amém? Não fica com raiva de mim por estar pregando palavra que vai de encontro com a gente, mas pode ter certeza que pode ter gente até que vai nos abandonar durante esse caminho, mas Deus vai nos levar a lugares melhores. Amém? Você crê mesmo nisso? Então já começa a orar de hoje para sábado que vem. Amém? Senhor nosso Pai, nós agradecemos a Ti por essa noite. Agradecemos por mais uma vez a Tua presença se derramar sobre nós, além das nossas expectativas, além do nosso merecimento, além da nossa capacidade, além de todas as coisas, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos ama, obrigado porque o Senhor se importa com a gente, obrigado porque o Senhor cuida da gente, Pai. Essa é a nossa oração, que a gente vá cada vez mais mergulhando em águas profundas, cada vez mais íntimo de Ti, cada vez Te experimentando mais, Senhor. E que as outras pessoas do nosso lado, na nossa casa, no nosso colégio, nos lugares que a gente frequenta, elas possam ver e sentir que há algo diferente na gente, que é o Teu Espírito Santo. Essa é a nossa oração nessa noite. Amém. Amém. Convida quem está do seu lado para ir lá do outro lado, porque a gente vai tirar nossa